Provas que todo novo casamento após divórcio é proibido enquanto os cônjuges estiverem vivos. A cláusula de exceção de Mateus 19:9 não implica que o divórcio, em caso de adultério, libere uma pessoa a se casar novamente. Todo o peso das evidências dada no Novo Testamento, nos pontos anteriores, é contra essa visão, e existem várias formas de fazer um bom julgamento deste verso, de forma que não entre em conflito com o ensinamento geral do Novo Testamento, de que um novo casamento após divórcio está proibido. Mateus 19:9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada, também comete adultério. Comecei a ser incomodado pela forma absoluta da denúncia de Jesus contra o novo casamento, de Marcos 10, 11, 12 e Lucas 16, 18, e não está preservada em Mateus. Se na verdade a cláusula de exceção é uma brecha para o divórcio e novo casamento, eu estava incomodado pelas simples ideias de tantos escritores fazerem que Mateus simplesmente está tornando explícito algo que era implicitamente entendido pelos ouvintes de Jesus e os leitores de Marcos 10 e Lucas 16. Eles realmente teriam assumido que a afirmação absoluta teriam exceções? Eu duvido muito. Portanto, a minha inclinação é questionar se o fato de que Mateus conforma-se com o absoluto de Marcos e de Lucas. Outra coisa que começou a me incomodar foi a questão por que Mateus usou a palavra porneia, não sendo por causa de prostituição, ao invés da palavra moicheia, que significa adultério. Quase todos os comentaristas parecem simplesmente presumir que porneia significa adultério neste contexto. A questão que persistia era por que Mateus não usaria a palavra para adultério, se isso fosse o que ele realmente queria dizer. Então notei algo muito interessante. O único lugar, além de 5:32 e 19:9, em que Mateus usa a palavra porneia, é em 15:19, onde ela está ao lado de moicheia. Portanto, é a evidência contextual primária para o uso de Mateus, que ele concede porneia como algo diferente de adultério. Poderia isso significar, então, que Mateus concebe porneia em sentido normal de fornicação ou incesto, ao invés de adultério. Portanto, não podemos fugir do fato de que a distinção entre o que era considerado como porneia e o que era considerado como moicheia, e foi minuciosamente mantido na literatura judaica pré-cristã e no Novo Testamento. Porneia pode, e é claro, denotar diferentes formas de relações sexuais proibidas, mas não podemos encontrar exemplos do uso da palavra para o adultério conjugal. Sobre essas circunstâncias, dificilmente poderíamos assumir que a palavra significa adultério na cláusula em Mateus. A questão do divórcio foi escrita como um parágrafo da lei, intentando ser obedecida pelos membros da igreja, deixando esta circunstância, e é inconcebível que um texto dessa natureza o autor não tivesse mantido uma clara distinção entre o que era falta de castidade e o que era adultério, moicheia, e não poderia ser usada para escrever o adultério da esposa. A próxima explicação sobre o uso de porneia está em João 8:41, e que os líderes judeus indiretamente acusavam Jesus de ter nascido de porneia. Em outras palavras, uma vez que eles não aceitavam o nascimento virginal e assumem que Maria havia cometido fornicação, que Jesus era resultado desse ato. Com base nessa pista, voltei a estudar os registros de Mateus e o novo nascimento de Jesus, em Mateus 1, 18, 20. E isso foi elucidador. Nestes versos, José e Maria são referidos como marido, Aner, e esposa, Gunaica. E assim, eles são descritos como noivos somente. Isso provavelmente vem do fato de que as palavras para marido e esposa eram simplesmente homem e mulher, e do fato de que o noivado era um comprometimento muito mais significante do que hoje.
No verso 19, José resolve divorciar-se de Maria. A palavra deixá-la é a mesma palavra usada em Mateus 5,32 e 19,9. Mas o mais importante de tudo é que Mateus diz que José foi justo ao tomar a decisão de divorciá-la de Maria, presumidamente por causa de porneia, fornicação. Portanto, enquanto Mateus procede em construir uma narrativa em seu evangelho, ele encontra no capítulo 5 e depois no capítulo 19, precisando proibir todo o casamento após divórcio, como ensinado por Jesus, e ainda permitir como aquele que José considerou como possibilidade, por pensar que a sua noiva era culpada de fornicação, porneia. Assim, Mateus inclui a cláusula de exceção, em particular para exonerar José, mas também, em geral, para apresentar que tipo de divórcio que alguém poderia procurar durante o noivado, causa de fornicação, não está incluindo na proibição absoluta de Jesus. Esta interpretação da cláusula de Mateus tem várias vantagens. Ela não força Mateus a se contradizer com o absoluto de Marcos e Lucas e o inteiro ensinamento do Novo Testamento, em 1 Coríntios 7,10, incluindo o próprio ensinamento absoluto de Mateus 19:3-8. Vamos para mais uma explicação. Mateus 5:32. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz com ela, cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Notemos aqui que o Senhor Jesus ele está afirmando a indissolubilidade total do casamento, enquanto o marido e a esposa estão vivos. Note que somente no Evangelho de Mateus 5:32 e 19:9 estão inseridas a cláusula de exceção, a não ser por causa de fornicação. Note que essa é a correta palavra usada, inclusive por João Ferreira de Almeida, em 1693, pois ela vem do grego porneia. Por isso que aplica a situação peculiar dos judeus. Veja no verso 5:1. A quem ele estava se dirigindo, à multidão e aos discípulos. Essa foi a exata situação que inicialmente José pensou erradamente de Maria. Os fariseus também cometeram esse erro, mas de forma blasfema, em João 8:41, acusando o Senhor Jesus como sendo nascido de fornicação, porneia, e não de adultério, moixéia. Note que em Mateus 1:20, um anjo, dirigindo-se a José, chamou Maria de tua mulher, ou esposa, embora o casamento ainda não tinha sido celebrado ou consumado, ou seja, eles ainda não tinham se tornado uma só carne, mas eram marido e mulher. Nesse caso, Jesus está dizendo que o casamento poderia ser cancelado, caso houvesse fornicação, situação no qual a pessoa está a um passo do inferno. 1 Coríntios 6:10, Judas 1:7, Apocalipse 21:8. A palavra não é verbo que comete adultério, moixão, que ocorre 2 vezes no verso, mas propositalmente ela não é usada pelo Senhor Jesus para exceção. Por quê? Teria o mestre se esquecido? Teria ele perdido essa oportunidade de ser claro, usando o triste fato do adultério para a desculpa do divórcio? Não. A palavra adultério, ela não foi usada porque a exceção não se aplica aos que tornam uma só carne, mas aos que estavam em contrato de casamento, em hebraico, aras, ou kiddush, em inglês, betotal. Note que no mesmo evangelho de Mateus 1:18, Maria era desposada, grego, menestil, com José, e não casada, gamel. E esse caso em especial é que, no caso dos judeus, Jesus está se referindo porque o casamento ele não tinha se consumado. Neste caso, o pecado é de fornicação, que quebraria o pacto de esposamento e não de casamento. É muito simples. Note que Jesus ele começa a sua argumentação com a conjunção adjetiva de porém. Isso nos diz que há um contraste entre o que os judeus queriam ouvir e o que Jesus estava ensinando. Se Jesus estivesse defendendo o divórcio após o casamento, não teria nenhuma necessidade da conjunção adjetiva porém. Note que a mulher, a parte chamada inocente, está divorciada, mas Jesus não reconhece nenhum divórcio, qualificando essa união de adultério.
Amados, não existe mais dúvida sobre o assunto. Estamos convictos que 2 Timóteo 4,3 está se cumprindo em nossos dias. A maioria das igrejas e os pastores não suporta essa doutrina sobre o divórcio. Estamos no tempo do fim, a era da apostasia e o abandono da verdade. Por isso eu te aconselho, fuja dos que são contra a sã doutrina, pois são lobos vestidos de ovelha. Qualquer pastor que é contra esse ensinamento sobre o divórcio é um falso profeta.